Sabrina. Eu vim através desse vídeo falar um pouco sobre o meu testemunho. Vai ser breve, mas creio que vai edificar muito a sua vida. Meus pais, o sonho deles era ter um filho, ter uma filha. Só que eles viviam num caminho errado, um caminho de destruição. Meu pai usava muita droga, bebia muito. Até que um dia minha mãe descobriu que estava grávida e eles pararam com as coisas erradas. Quando eu tinha 1 ano para 1 ano e meio, eles tiveram uma recaída também. E minha mãe descobriu que estava grávida novamente, da minha irmã Camila. Quando a minha irmã nasceu, os médicos fizeram vários exames e descobriram que a minha irmã tinha nascido com HIV. Como que uma criança nasce com HIV? Fizeram uma pilha de exames em mim, no meu pai, na minha mãe, na minha irmã novamente. E foi detectado que a minha mãe, meu pai e a minha irmã, os 3 estavam. Eu fui a única que não contraí. Devido a isso, minha mãe morreu muito cedo. Na época que a minha mãe morreu, meu pai estava preso. Eu fui morar com meus avós, eu e a minha irmã. Meus avós também faleceram muito cedo. Eles tiveram infarto. Aí, devido a isso, eu e a minha irmã foi morar com a minha tia e com meu tio. Eu cresci uma pessoa totalmente vazia, sem base familiar, sem amor de pai, sem amor de mãe. Então isso fez com que eu crescesse uma pessoa rebelde, muito rebelde. As coisas tinham que ser do meu jeito. Eu não aceitava a direção de ninguém, eu não aceitava a direção da minha tia. Eu era muito desobediente. Foi que eu tive uma briga com meu tio e decidi voltar a morar com meu pai. Nessa época ele já tinha saído da cadeia. Eu tinha 12 anos, aí eu decidi morar com meu pai. E foi a pior decisão da minha vida. Quando eu fui morar com ele, ele ainda estava no mundo de droga, bebia muito, traficava dentro de casa. Muitas vezes eu chegava em casa e tinha 8, 10 caras usando droga, heroína, crack, maconha, todas as drogas que você imagina dentro da minha casa. Eu tinha 12 anos. Eu saía, ia procurar um lugar para dormir, para ficar, porque não tinha condições de ficar na casa do meu pai por causa dessa situação. Cansei de dormir na casa de primo, na casa de prima, na casa de amigos, por causa que não tinha como eu ficar na minha casa. Era todo dia, toda noite, cheio de gente usando droga. Até que um dia em casa, meu pai levantou o colchão, pegou uma droga e me ofereceu. Falou assim: Sabrina, eu sei que um dia vão te oferecer, mas antes de te oferecerem, eu quero que você use aqui comigo. É melhor você usar aqui comigo do que usar lá fora com seus amigos. Aquilo foi um baque pra mim, porque eu olhava a droga como algo errado, até porque eu vi que a minha família foi destruída por causa disso. Então aquilo foi um baque, eu escutar isso da boca do meu pai. Ou seja, a pessoa que tinha que me proteger, que tinha que me guardar, foi a pessoa que me ofereceu droga. Geralmente é os amigos entre aspas, que nos oferecem droga. Na minha vida, o meu amigo foi meu pai que me ofereceu. Ali eu não usei, eu não quis, não aceitei, mas devido a isso, na escola, meus amigos começaram a usar, eu vi a colega usando, aí foi que eu comecei a usar droga também. Porque na minha cabeça meu pai liberou, então eu posso, isso não é tão ruim assim. Como eu falei, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. E foi aí que eu comecei a tampar, esse vazio.
Aí eu comecei a usar droga demais. Aí eu comecei a beber muito. Comecei a ficava com um, ficava com outro. Comecei a ir pra quermesse. Nessa época eu era professora de axé, então a gente ia ensinar o pessoal a dançar axé. E sempre era dançando, mas bebia, fumava, usava droga, né? Usei pedra. Tudo que você pode imaginar de ruim, eu já fiz na minha vida. Só nunca matei ninguém, mas vontade também não faltava. Então eu cresci desse jeito, tentando suprir esse vazio nas coisas erradas também. Foi aí que eu conheci meu esposo, conheci o Renato. Conheci ele, eu tinha 14 anos. Aí eu fui morar com ele. Aí quando eu fui morar com ele, outro baque, porque a minha sogra descobriu, né, que minha mãe, meu pai e a minha irmã tinha doença. E na cabeça dela, ela pensava, essa menina veio destruir minha família, essa menina tem essa doença também. Aí lá vai eu, teve que fazer vários exames também para poder comprovar que eu não tinha doença nenhuma, para ela me deixar em paz. Aí morei na casa da minha sogra, morei lá durante 7 anos. Com 15 anos eu fiquei grávida da minha primeira filha, da Giovana. Depois eu e meu esposo, eu e o Renato compramos uma casa perto dos meus tios, né, novamente. E a minha irmã continuava morando com meus tios. Só que meu casamento era totalmente destruído também. Como eu falei, eu não vim de uma base familiar. Então dentro de casa era briga direto. Eu xingava ele direto. Ele brigava comigo também. A gente bebia também muito. Eu mandava ele embora de casa. Minhas filhas viviam chorando dentro de casa, por causa que era muita agressão verbal. Nunca chegou a ser física, mas era muita agressão verbal. E diante de tudo isso, diante de todo o sofrimento, na minha cabeça eu queria me separar. Eu já estava na minha mente de me separar, dele voltar a morar com a mãe dele e dele pagar a pensão para as meninas e eu voltar a fazer tudo errado novamente. Porque na minha mente eu tinha feito a pior decisão errada da minha vida, ter casado cedo. Aí eu me via ali dentro de uma casa com 2 crianças, tarefa de casa para fazer, obrigações a fazer, responsabilidades e eu me achava que eu tinha feito a pior decisão da minha vida, simplesmente. Eu queria, e eu tinha ainda esse vazio dentro de mim, eu procurava suprir com algo e a minha decisão naquele momento era me separar. Então pra mim eu tinha feito a pior decisão errada da minha vida em casa cedo. Quando eu olhava meu pai, eu tinha uma raiva muito grande dele, muito grande. E eu jogava toda a culpa do meu sofrimento em cima dele. Eu olhava pra ele e eu pensava, por causa de você eu perdi minha mãe, por causa de você eu perdi minha irmã, por causa de você eu tenho a minha vida totalmente destruída, por causa de você eu não sou feliz, por causa das suas decisões, por causa das suas escolhas. E eu tinha uma raiva muito grande dele por causa disso. Uma vez ele bebeu tanto, usou droga, caiu pelas escadarias, minha família veio me chamar pra eu ajudar. E eu saí só pra gritar com ele, eu saí e falei: da próxima vez aprende a se matar direito, que nem pra isso você presta. Minha palavra com ele, minha conversa com ele não tinha diálogo, era só de ódio mesmo, de raiva. Teve um dia que, depois que a minha irmã morreu, 15 dias depois, aí ele que faleceu. E sinceramente, quando a minha irmã morreu, eu senti demais. 15 dias depois, quando meu pai faleceu, eu senti como se fosse um alívio dentro de mim. Um alívio, como se tivesse saído um peso de dentro de mim. Quando
eu estava nessa situação. Aí, imagina, tava sem meu pai, tava sem minha irmã, sem minha mãe, casamento totalmente destruído, pra baixo, com depressão. Já tentei me matar 3 vezes. Lembro que cansei também de dormir na casa da minha madrinha, porque uma vez o Sérgio, ex-marido da minha madrinha, me viu na rua e foi em casa pra pegar as minhas roupas. Nem ele aguentou entrar dentro de casa de tanta droga, tanto cheiro de droga que tinha dentro da minha casa, tanta gente usando droga. Fiquei acho que 1 mês na casa da minha madrinha, com uma pessoa também que me deu muita força nessa época. E como eu falei, eu era também depressiva, né? Eu não conseguia ver amor em nada, eu era muito depressiva. Até que depois que aconteceu tudo isso, uma amiga minha que tinha ido para a igreja começou a me ligar, a me chamar para a igreja, e toda vez eu era resistente, não queria ir, falava que não queria ir. Até que um dia ela veio no domingo em casa e falou: Sabrina, vim almoçar com você e não saio daqui sem te levar para a igreja. Aí nesse dia eu falei: pronto, agora ferrou, né? Agora eu tenho que ir. Eu fui para a igreja, meio que forçada, com o Renato. Ele ainda falava: com Deus tocar no meu coração eu vou. Mas a gente acabou que foi forçado mesmo. Chegando lá eu fui com o coração totalmente ainda fechado, né? Não queria saber de nada. Pra mim Deus era ruim. Aí eu fui pra igreja, coração ainda duro. Tive o convite pro Revisão de Vidas, eu e o Renato. Antes da igreja, antes do Revisão de Vidas, eu já tava decidida, como eu falei, a me separar, né? Não tinha mais expectativa de nada. Pra mim não tinha mais solução pra nada. Até que a gente decidiu ir pro Revisão de Vidas. A gente aceitou o convite de ir pro Revisão de Vidas, porque eu pensava, é a única solução. Já tentei de tudo e não deu certo. Por que não tentar essa última opção pra minha vida? Fomos pro Revisão de Vidas. Chegando no Revisão de Vidas, teve um momento que eu senti a mão de Deus tocando meus olhos, tocando meu coração. E eu olhei pro lado e eu vi o meu esposo, vi o Renato. Deu uma vontade de sair correndo, de abraçar ele. E eu senti uma leveza, algo que eu nunca tinha sentido antes. Depois que eu entendi que Deus ali tinha tirado toda a venda dos meus olhos e todo o coração de pedra que eu tinha devido até o sofrimento da vida, né? Sofrimento que eu tinha passado. No Revisão de Vidas eu entendi que todo o sofrimento que eu passei serviu para um propósito. Devido a esse sofrimento, hoje eu posso falar que eu sou mais forte devido a tudo isso. E eu sei que tem um propósito. Eu tenho certeza que através do meu testemunho eu também posso ajudar muitas vidas que também passaram por tudo que eu passei ou se sente agora como eu senti. No Revisão de Vidas minha vida foi transformada, meu casamento foi restaurado. Minhas filhas foram restauradas. Eu não tinha propósito de vida antes do Revisão de Vidas, não tinha nem profissão. Depois do Revisão de Vidas, eu fiz faculdade, fiz curso de gastronomia. Hoje sou formada em chefe de cozinha. Eu tenho agora, né, uma expectativa de vida, eu tenho uma profissão. Meu esposo também tem a profissão dele. E temos a nossa vida totalmente restaurada, totalmente transformada, né? Temos nosso carro, conseguimos comprar nossa casa. Aí só venho testemunhos. Depois do Revisão de Vidas, aquele vazio que eu sentia, Deus restaurou. Sabe? Aquela falta de amor que eu sentia dentro de mim, Deus preencheu com o amor dele. Aquela vontade de se matar que eu tinha, não, hoje eu só tenho vontade de viver e de poder ajudar as outras pessoas que passam ou passaram por isso que eu passei. Depois do Revisão de Vidas, eu e o meu esposo se tornamos líderes, né, na nossa terra de Osasco, né, lideramos equipes.
Hoje eu e ele somos missionários da Sara, nossa terra de Osasco. Estamos 8 anos na presença de Deus e eu consigo diferenciar como era a minha vida antes da presença de Deus e na presença de Deus. Então eu venho trazer um pouco desse testemunho, porque você aí, por mais que você se sinta um vazio, ou não se sinta amada, ou se sinta depressiva, ou já teve vontade de se matar, ou sofreu assim na sua vida, assim como eu venho te dizer que Deus tem uma solução para a sua vida, que Deus quer transformar a sua vida assim como Ele transformou a minha. Ele só precisa de um sim seu. Deus, Ele é educado. Ele não é que nem o inimigo que precisa de uma brecha para entrar e invadir a nossa vida. Deus, Ele só precisa do nosso sim. Quando a gente dá o nosso sim, querido, Ele entra na nossa vida e Ele transforma por completo, e a nossa vida nunca mais volta a ser a mesma. Então eu deixo esse testemunho e eu te convido, assim que passar tudo isso, fazer uma visita na nossa igreja, fazer uma visita no Arena e a revisão de vidas. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus.